E aí a gente dá prosseguimento, né, com o governo constitucional de 1934 e vai até 1937. Como eu falei, né, esse governo ele dá início com a promulgação da Constituição de 1934. E é interessante a gente passar rapidamente o que tinha nessa Constituição, né? Ela é considerada uma das melhores constituições do Brasil. Através dela, teve a criação das bases da legislação trabalhista, ou seja, tinha o salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal, as férias remuneradas, a indenização por demissão sem justa causa e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Ou seja, até 1934 nada disso era regulamentado, né? A gente tinha tudo, assim, era tudo feito boca a boca com um acerto com o seu patrão, ou seja, não tinha muito um controle do Estado sobre isso. E aí o mais importante dessa Constituição de 1934, que é bom vocês guardarem, é que foi a partir dela que as mulheres começaram a votar. Ou seja, até 1934 a gente não tinha o voto feminino, o voto era unicamente para os homens, e o voto também ele passou a ser secreto e obrigatório. Ou seja, isso foi uma forma de romper, né, com aquela política do voto de cabresto, porque o que, que era? O que acontecia? O coronel falava para você votar no candidato X e te dava uma recompensa por isso. E caso você não fizesse, você ia perder sua recompensa, você ia ter você não ia ser uma pessoa bem vista, né? Assim, sendo até um eufemismo. É, e aí, quando chegava nas eleições, como o voto não era secreto, todo mundo sabia quem você tinha votado, né? Se você tinha cumprido o que o coronel falou ou não. Ou seja, a partir do momento que o Vargas ele determina que o voto é secreto, ninguém mais pode saber em quem você votou e, consequentemente, isso acaba deixando de ser uma barganha, né, entre você e um político, porque o político não vai saber se você realmente fez isso, ele não vai poder também te obrigar a fazer isso sob pena de acontecer alguma coisa. Ou seja, o voto secreto foi para romper com isso, né? Como eu falei para vocês, ele já tinha tentado fazer isso com os interventores e agora é mais uma medida dele para acabar, né? Com tudo isso que estava acontecendo, acontecia na República Velha. E aí o mais bizarro, né, dessa Constituição de 1934 é que o Vargas ele consegue ali dar aquela mexida nos pauzinhos dele e no final das contas ele garante mais um mandato para ele, porque não teve eleições e mas unicamente pelo poder da Constituição o Vargas ele era eleito presidente por mais 4 anos, né? A gente chama esse governo de constitucional por ter a promulgação da Constituição e também por ele ser um governo legal, né? Agora ele é um governo realmente com bases constitucionais, com bases é, não na ilegalidade de um golpe de Estado, né? Ele começa já com uma Constituição. E é interessante que nesse período ele foi marcado pela a dualidade, né, de dois grupos políticos. O primeiro dele é a AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, que é um grupo de extrema direita. Ele teve uma base, ele começou em São Paulo, ali no tempo da Revolução Constitucionalista, mas ele não participou dela diretamente, né? Não tinha ainda muita força. Ele tinha uma grande aspiração no fascismo italiano. A gente vê sempre a presença de símbolos, de formas de cumprimento, né? Um clássico que tem no fascismo, no nazismo, que estava crescendo muito nessa época. E eles têm sempre a valorização do que é nacional, né? Ou seja, eles eram muito nacionalistas e tinham até uns traços assim do antissemitismo, né? Aquele ódio pelos judeus. O líder deles era o Plínio Salgado, era uma pessoa que ele teve bastante influência nesse período político. E a gente vê a imagem aí, né, do símbolo da AIB, que é esse M, meio que um M deitado, né, e o comprimento deles, né, o Anauê. Ou seja, a gente vê a imagem aí do rapaz pregando esse símbolo como se fosse isso que deveria ser aplicado em todo o Brasil, né, como a ideologia a ser seguida. A gente vê aí outra imagem, né, de como eles se saudavam, parece bastante com a saudação nazista. Enfim, do outro lado, de sentido totalmente oposto, a gente tinha a ANL, que é a Aliança Libertadora Nacional. Nacional Libertadora, tá errado aí no slide. Ela tem uma orientação totalmente comunista, né? Ela, como eu disse, ela é um extremo. Ela inicialmente ela foi criada contra a IB, né? Contra o fascismo que a IB pregava. Só que depois ela acabou virando um movimento comunista, né? Um movimento que foi que tinha como
objetivo a instauração de um governo comunista, tudo isso pela via revolucionária, ou seja, não era através do voto, não era através de eleição, do voto democrático, nada do tipo. Eles realmente pensavam que o comunismo ele deveria ser instaurado através de uma revolução armada em que fosse insurgida contra o governo. O líder deles é o Luiz Carlos Prestes, né? Vocês devem lembrar desse nome da coluna Prestes, né? Ou seja, ele estava lá presente no movimento tenentista, foi quem começou, né, com essa coluna Prestes. Foi ele que deu início ao ANL, né? Ele era o chefão. E aí, a gente tem que pegar agora um ponto muito importante, né, que puxa geralmente com a ANL, que é a intentona comunista, ocorrida em 1935, nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. E o que foi a intentona comunista? Foi uma tentativa fracassada de uma revolução armada comunista, né? Como eu tinha dito para vocês, esse era o objetivo desse grupo político. Eles achavam que, como eu falei, eles achavam que essa era a forma, através de uma revolução armada, de que se fosse instaurado o comunismo no Brasil, e eles colocaram isso em prática, não ficaram só no discurso. O Prestes, um tempo antes, ele tinha ido lá para a União Soviética, ficou um grande tempo tendo treinamentos militares, tendo aulas políticas, aulas de como você... toda a doutrina comunista, ele acabou emergindo, né, na União Soviética, acabado de passar por um golpe parecido, né? Acabado não, mas já tinha vivido tudo isso. E ele foi lá beber da fonte disso tudo, né? Ele foi ver qual foram os procedimentos que eles tomaram, tudo isso com o objetivo de ser implantado no Brasil. Ou seja, ele recebeu dinheiro para isso, recebeu toda a infraestrutura possível do Partido Comunista, né? Para que fosse isso implementado no Brasil. E aí, assim, tudo isso começou. O primeiro lugar foi Natal, se eu não me engano, e depois já acabou espalhando para o Recife e para o Rio de Janeiro. Só que não foi um golpe bem sucedido, né? Foi um completo fracasso. Intentou, o nome já diz, né? Que é uma coisa meio louca, né? Uma coisa assim, meio que não dá nem um pouco certo. E acabou que não deu certo, o governo do Vargas conseguiu prender todo mundo, até teve um princípio de guerra ali, mas rapidamente o governo conseguiu suprimir tudo isso. E aí a gente tem um ponto importante dessa intentona comunista. O resultado dela foi a prisão do Prestes e da Olga Benário. Quem era a Olga Benário, né? Ela é uma figura muito importante, vocês já tiveram diversos documentários sobre ela, né, sobre a figura dela. Ela era uma alemã, judia, nascida na Alemanha, né? Só que ela tinha se instaurado na União Soviética, junto com o Partido Comunista da União Soviética. Ela era uma espiã, né? É, como eu falei para vocês, né, como forma desse apoio da União Soviética, do Partido Comunista, à implementação do comunismo aqui no Brasil, eles enviaram a Olga Benário, né, uma mulher super preparada, né, já tinha muito tempo recebido treinamento, para apoiar o Prestes aqui no Brasil, né, conseguindo toda a estrutura, pegando pessoas, armas, enfim. Só que nesse meio tempo eles se apaixonaram, eles acabaram tendo um caso, e ela descobriu depois de presa que estava grávida do Prestes. E aí começou um pouco a gente começa a ver um pouco desse traço um pouco até perverso do Vargas, né? Ele não teve dó nenhum com a Olga Benário, porque o pedido dela era unicamente para ela ficar no Brasil. Eles já estavam juntos, ela já estava grávida dele, e ela estava, assim, ela tentou de todas as formas possíveis provar que mesmo não tendo um casamento oficial, ela devia ser reconhecida como mulher do Prestes por estar esperando um filho dele. É, mas mesmo assim isso não deu certo. E por que desse pedido dela, né, tão incontrolável? Porque ao mesmo tempo já estava começando na Alemanha todo aquele processo de prisão dos judeus, de serem levados para os guetos, de serem levados posteriormente para os campos de concentração. E ela estava nesse meio assim, se ela fosse geralmente quando se prende, né, um estrangeiro, essa pessoa ela é deportada para o país de origem dela. O país de origem dela era justamente a Alemanha, e ela era judia, como falei, né? Ou seja, era a combinação da morte. Se ela fosse para lá, era certeza que ela fosse morta e ela estava grávida. Mesmo diante de todos esses pedidos do Vargas, ele não quis saber disso. Mandou ela para um navio, né? Através de um navio, ela desembarcou na Alemanha. E logo depois ela foi levada para os campos de concentração, onde ela morreu. Ou seja, esse foi o fim dela, né? Ela acabou saindo da prisão daqui do Brasil e indo para lá e indo para a morte.
E aí isso também mostra muita aproximação do Vargas, né, com os governos fascistas e nazistas. Aí a gente vê essa primeira foto, né, do Vargas, do Prestes em pé, né, mostrando a frente da insurreição armada no Rio. Sobre seu comando levantou-se esta madrugada a guarnição desta capital, ou seja, sempre esse movimento mostrando o que tinha acontecido. O Globo, né, falando também, escalou um movimento de caráter comunista no norte do país, mostrando isso acontecendo em Olinda e em Natal. E aí embaixo a gente tem a foto do Prestes à esquerda, da Olga Benário à direita, né? Eles dois foram presos, tiveram um caso, enfim. Tá aí a foto deles. E aí, pouco tempo depois, né, o Vargas ele proibiu o Partido Comunista no Brasil, ele proibiu todo mundo que tivesse alguma aspiração comunista depois dessa tentativa, né, de golpe. E, enfim, o governo do Vargas estava chegando ao fim, né, depois do mandato dele que foi definido na Constituição, que era de 4 anos, ou seja, ele teria até 1938 de mandato ali do governo dele. Quando chegou em 1937, né, ali no finalzinho do ano, o Vargas, ele estava meio, putz, meu governo está acabando, eu quero continuar aqui. E aí ele pensou, né? Ele, junto com o Estado-Maior do Exército, ele pensou a forma de ele continuar no poder, né? É, E aí, o que ele pensou? Ele fez o Plano Cohen. Esse Plano Cohen aconteceu em 1937. Que qual era a ideia dele? A ideia dele foi fingir, fazer um grande teatro de que o Estado-Maior do Exército, em uma investigação assim complicada, tinha descoberto um novo plano de revolução comunista no Brasil, ou seja, uma nova tentativa de invasão depois do fracasso do ano anterior, né? De 1935. Então ele divulgou isso no jornal, né? A gente tem até aqui o Correio da Manhã, né, na sexta-feira, 1º de outubro de 1937, mostrando, né, uma manchete, as instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O Comintern era meio que o Partido Comunista, assim, era meio que o órgão comunista que financiavam todos os outros países ao redor do mundo, né? O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, ou seja, esse conluio deles dois, né, do Vargas e do Exército, para ele ser mantido no poder. Por quê? O Vargas, ele anunciou o seguinte: olha, a gente está tendo uma nova tentativa de revolução comunista, o meu mandato está perto de acabar. Se a gente tiver uma eleição agora, a gente corre o perigo de ter uma quebra, né, disso e ter uma revolução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dissolver todo o poder legislativo, eu vou fechar tudo, eu vou cancelar as eleições de 1938 e vou ficar no poder. E cancelou também a Constituição de 1934. Por isso que eu até falei que ela foi muito curtinha, né? Ou seja, ele acabou com tudo isso e falou, não, tudo isso porque a gente está na iminência de ter um golpe de Estado e tudo isso é para preservar todos vocês. A galera meio que caiu e ele acabou conseguindo, né?